TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa tarde. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com entrega de medalha Arautos da Paz, ao Padre Júlio Lancelotti, por proposição dos vereadores Cecílio Santos e Gustavo Peta. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Zé Carlos, e para presidir esta reunião solene, o presidente da Comissão Permanente de Educação e Esporte desta Casa e um dos autores desta honraria, vereador Gustavo Peta. Convidamos ainda o também autor desta honraria, vereador Cecílio Santos. Convidamos também a defensora pública da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Ângela de Lima Pieroni Deltoni. Convidamos também a jornalista da Federação Nacional dos Jornalistas e do Prêmio Vladimir Herzog, Márcia Quintanilha. Convidamos também as representantes do coletivo A Rua Tem Voz. Recebam Adriana Cristina Martins e Stephanie Souza Ferraz Batinga. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os seus componentes e demais presentes a receberem nosso homenageado desta tarde. Por favor, recebam Padre Júlio Lancelotti. Para finalizar a composição desta mesa, por favor, recebam o Padre André, da Pastoral do Povo em Situação de Rua. Com a palavra, o vereador Gustavo Peta para declarar aberta esta reunião solene. Bom, gente, boa tarde a todos, a todas. Eu quero, em primeiro lugar, anunciar, além da presença do vereador que preside aqui essa solenidade, agradecendo o presidente da casa, vereador Zé Carlos, anunciar também a presença do Cecílio, já convocado para a mesa, e também da vereadora Guida Calisto, que está aqui presente, vereador Jorge Schneider, vereadora Mariana Conte e vereadora Paola Miguel. Agradecer muito a presença de todos os vereadores, estamos aqui em 6 vereadores, representando os 33 vereadores que, de forma unânime, concederam essa homenagem. E quero, portanto, declarar aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas, para a entrega da medalha Arautos da Paz ao nosso querido Padre Júlio
Lancelotti. Muito obrigado à presença de todos vocês. E passo aqui para o Cecílio, porque nós vamos presidir conjuntamente a sessão. Apenas uma breve saudação. Obrigado, vereador Gustavo Peta. Obrigado os demais vereadores, vereadoras aqui presentes, a todos vocês que compareceram aqui prestigiando este momento, prestigiando o Padre Júlio Lancelotti, que é uma pessoa que nos dá muitos exemplos. Então, quero agradecer a presença de todos e todas e dizer que será uma tarde memorável estarmos juntos aqui. Bem-vindos. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Letra Joaquim Osório Duque Estrada. Música Francisco Manuel da Silva. E do Hino da cidade de Campinas. Letra Carlos Ferreira. Música Antônio Carlos Gomes. Entre outras vilas
Convidamos os presentes a tomarem assento. Relacionamos as seguintes presenças que se anunciaram a este cerimonial: a secretária municipal de Assistência Social, pessoa com deficiência e direitos humanos, Vandecleia Moro, representando neste ato o prefeito municipal de Campinas, Dário Saad. Gabriel Furquim, advogado da Comissão de Direitos Humanos da OAB Campinas e da Clínica de Direitos Humanos da Unimetrocamp. Luciane Silva, da Associação de Moradores do Núcleo Residencial Parque Universitário. Roberto Willis, coordenador do Cáritas Arquidiocesana de Campinas, representando o padre José Arlindo Denadai, que é o presidente da Cáritas. Domingas Cunha, do Sindicato das Domésticas de Campinas e Região e do Conselho da Mulher. Carlos Orfei, presidente do PT Campinas. Isalene Tiene, ex-prefeita de Campinas e pertencente ao Grupo de Mulheres na Periferia. Felipe Luna, criador do Campinas Invisível. Padre Antônio Alves, da Paróquia São Marcos, o Evangelista. Jean Gilson dos Santos, seminarista do Redentoristas da Paróquia Santo Afonso. Lídia Marcelino de Moraes, coordenadora da Pastoral Afro-Brasileira da Paróquia Santo Afonso. Adelaide Albegaria, advogada do Movimento dos Advogados Independentes de Campinas. Luiz Carlos Catapã, do Conselho de Leigos da Arquidiocese de Campinas. Vera Faria e Reginaldo Nascimento, da Comissão Arquidiocesana da Campanha da Fraternidade. Luciana Cristina Campassi, coordenadora do projeto Tive Fome. Raquel Bueno, do grupo Mãos da Rua. Caio Guzmão, do Departamento de Comunicação da Casa Sem Preconceitos. Inês de Araújo, secretária da Pastoral do Menor da Arquidiocese de Campinas. Letícia Cristina da Silva, do Bugrinas em Ação. Bárbara Cristina Martins, assessora parlamentar do mandato da vereadora de Limeira, Isabeli Carvalho. Arnaldo Lemes Filho, professor da Associação dos Professores da PUC Campinas. Paulo Mariante, coordenador-geral do Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos. Marcela Moreira, ex-vereadora do PSOL Campinas. Regis Bueno, secretário municipal de Cultura de Hortolândia. Célia Marques de Nóbrega, coordenadora da Pastoral do Menor da Arquidiocese de Campinas. Marineide Agnello de Oliveira, do Grupo de Mulheres na Periferia, Sem Medo do Amanhã. E Sidmar de Castro, do mandato do vereador Paulo Búfalo desta casa.
enviaram justificativa de ausência com cumprimentos ao nosso homenageado, o vereador desta casa, Paulo Búfalo, e a desembargadora Ana Amarilis Viváqua de Oliveira Gula, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Com a palavra, o vereador Cecílio Santos para seu discurso de homenagem ao nosso agraciado. Senhoras e senhores, peço a compreensão de vocês para não fazer toda essa nominata, visto que o cerimonial já cumpriu aqui essa função tão primorosamente. Quero só cumprimentar na figura do padre Júlio Lancelotti, todos os componentes desta mesa, e dizer breves palavras, padre Júlio, a todas e a todos. A sua missão, eu chamo assim, me permita, nos inspira, nos dá coragem. E o senhor, com a sabedoria que tem, né, por inspiração divina, eu acredito, tem ajudado as nossas cidades, o nosso povo, a ter a coragem de defender aqueles que não têm voz. Então, aqui em Campinas, nós temos procurado ajudar no que é possível, na Pastoral do Povo em Situação de Rua, com o padre André, um trabalho que, no primeiro momento, é redução de danos. Eu tenho encontrado pessoas que dizem, olha, vereador, você fazer isso não resolve o problema. De fato, no primeiro momento, talvez não. Mas, como cristão, nós estamos primeiro acolhendo, primeiro convivendo, e depois a gente dá os próximos passos. Eu penso que isso, inspirado na sua ação, padre Júlio, é que nos motivou a lhe render esta homenagem. E aqui agradeço aos demais vereadores, vereadoras desta casa, que aprovaram por unanimidade, né, esta honraria ao senhor. E agora, nessa tarde, a gente faz a entrega. Então, quero agradecer a presença de vocês todos e todas. E saibam, vocês estão testemunhando aqui um momento que pode levar para a vida de cada um, de cada uma, um diferencial. Porque a partir do momento que a gente dá comida a quem tem fome, a gente estende a mão para acolher e dar um cobertor para quem está com frio, nós estamos, sem dúvida nenhuma, vereador Jorge Schneid, o senhor que também é católico, cumprindo o Evangelho de Jesus Cristo, Padre André. E é isso que o senhor, Padre André, tantas outras pessoas que fazem este trabalho de acolhida, nos ensina e nos inspira a ter coragem, porque não são todas as figuras que pensam desse jeito, né? Lamentavelmente. Então, eu não quero me alongar muito, também não vim aqui para fazer uma aula, quem vai fazer a aula para nós é o Padre Júlio. Eu só quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês que estão aqui conosco, dizer que sou membro da Pastoral Operária e com o Padre Ferraro e todos da Pastoral Operária, né, tenho aprendido muito, né, nesses longos anos, então, são 50 já, assim como também com o meu amigo, querido, Padre João Batista, que nos ensinou que na luta a gente conquista direito. E é por isso que nós estamos hoje aqui na Câmara dos Vereadores fazendo essa entrega, né, essa homenagem ao Padre Júlio, né, marcando um momento que nós precisamos continuar essa luta em favor daqueles e daquelas que muitas vezes ficam esquecidos sem voz. Nós não podemos permitir, meus amigos e amigas, que no nosso país, que é tão rico, tenha pessoas que passem fome, que não tenham casa e que fiquem à margem. Esse é nosso desafio. Não é o desafio só nosso aqui na Câmara de Vereadores. É o desafio de todo cidadão e cidadã que se preza e que mora num país tão rico como o nosso. Muito obrigado, senhoras e senhores. Nós anunciamos também a presença de Denise Teijeiro, da União Brasileira de Mulheres, e enviou sua justificativa de ausência com cumprimentos ao nosso homenageado, o deputado federal Orlando Silva, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Nós convidamos agora à tribuna para o seu discurso de homenagem o Padre André, da Pastoral do Povo em Situação de Rua.
Boa tarde. Padre Júlio, o seu testemunho com a bacia e a jarra do lava-pés fez com que há 4, 5 anos atrás pudéssemos ter ido à paróquia São Miguel, andado por aquelas ruas da Moca até o São Martinho e visto que é possível testemunhar a maneira de Deus o amor. Por isso eu queria destacar 3 atitudes que são importantes, que conversando também com o Gustavo, com o Cecílio, sei que foram motivadoras para a homenagem de hoje. A primeira é a profecia. Aquele que consegue olhar a Escritura, entende o coração de Deus e transmite com o olhar embaixo das pontes, nas calçadas, aonde nós não olhamos. E lá vê que tem alguém que Deus ama e trata com carinho. E também percebe e denuncia aquilo que é aporofóbico, aquilo que é colocado para eles não estarem. E temos visto isso de modo frequente por todos os lugares do Brasil com a sua denúncia profética. Um homem que vê, repito, a palavra de Deus e o ser humano à sua frente. Segunda atitude, eu queria usar um termo do Papa Francisco, a cultura do encontro, já que ele ligou, conversou contigo e percebeu que a presença de sermos santos com a porta, da porta ao lado, pisando ali no chão, é frequente no testemunho que nós precisamos para a conversão da nossa igreja. Então, essa também tem sido sua atitude. E, por fim, olhar, amar e conviver. Isso tem feito com que situações difíceis que passamos em Campinas, o próprio contra-testemunho nosso na catedral e também com um decreto que impedia de levar o alimento, motivou que pudéssemos nos encontrar, conviver, olhar e amar os nossos irmãos e irmãs de rua. Hoje conhecemos a Renata, que está aqui, que também proporciona vermos que o seu testemunho vai fazendo com que os coletivos se juntem. Então, que seja a palavra paz, que também rezamos ontem, não tirar os conflitos, mas amenizá-los e fazer com que possamos ser irmãos e irmãs. Obrigado, Padre Júlio. Convidamos agora à tribuna para fazer uso da palavra Ângela de Lima Pieroni Detoni, defensora pública da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Boa tarde a todos. É com muita alegria que a Defensoria recebeu esse convite, né, da Câmara de Vereadores para essa justa homenagem ao Padre Júlio, que inspira, né, a todos e a todas esse olhar humanizado, né, com aquela pessoa, principalmente com aqueles que não têm absolutamente nada e que necessitam muito, muito mesmo desse olhar que o Padre Júlio tem. E acaba, assim, nos motivando, né? A Defensoria teve contato recentemente com a questão da população de rua, em razão do decreto municipal que determinava e impedia, né, a distribuição de alimentos. E isso tem trazido muitos benefícios para essa atuação da Defensoria, também do Ministério Público, que atuou de forma conjunta. E eu espero que, assim, outras violações que ocorrem, né, à população de rua possam chegar a esses órgãos, para que a gente possa resolver da melhor forma possível. Né? O decreto da população de rua foi muito importante. A Defensoria conseguiu, nessa atuação conjunta com o Ministério Público, fazer com que a Prefeitura ouvisse e revogasse o decreto, sem que fosse necessário qualquer tipo de judicialização. Então, houve essa audiência pública com a presença de muitas pessoas lá no Centro Pop de Rua, inclusive com os próprios moradores de rua, e isso nos deixou muito felizes. Então, padre, só agradecer mesmo o seu trabalho, o senhor nos inspira, é uma fonte de inspiração, e agradeço a todos aqui. Obrigada. Boa tarde. Convidamos agora para fazer uso da palavra nesta tribuna a jornalista Márcia Quintanilha, da Federação Nacional dos Jornalistas e do Prêmio Vladimir Herzog.
Boa tarde a todos, todas e todos. Queria cumprimentar todos na figura do vereador Gustavo Peta e queria dizer para o Padre Júlio que é uma inspiração para nós jornalistas. A Federação dos Jornalistas, o Sindicato dos Jornalistas, uma das entidades precursora do prêmio Vladimir Herzog, se inspira muito na sua ação e a gente incentiva muito exatamente as matérias, reportagens sobre direitos humanos para que a gente possa incentivar cada vez mais os direitos humanos do nosso país. Nós só teremos paz quando realmente a gente conquistar uma sociedade mais justa e igualitária, que possa ter saúde, educação, um prato de comida e um teto para todos. Muito obrigada pelo seu trabalho, Padre Júlio. Convidamos agora para fazer uso da palavra nesta tribuna Adriana Cristina Martins e Stephanie Souza Ferraz Batinga, do coletivo A Rua Tem Voz. Boa tarde a todos. A gente mora na rua, a gente não tem nada. Os catatrecos vêm e levam tudo que vocês dão para a gente. Cobertor, comida, roupa. Na verdade, é bem triste, porque, num caso, um apoio vem, apoia a todos ali. Infelizmente, não é assim, né? Às vezes a pessoa nem consegue comer, o catatreco chega, pega tudo, leva. Tem um apoio junto, né? Não é legal, e a gente fica com frio, com fome, porque eles pegam tudo. Pegam tudo. Então, tem um apoio das igrejas, não sei se é deputado, né? E aí, um blues, essas coisas, eles, como ninguém tem paradeiro, fica onde? Ficou com eles. No caso, levam tudo. Então, ficam somente com a roupa do corpo. Até o barraquinho. Então, leva tudo. Cobertor é doado, é tirado. Às vezes, até a alimentação se perde. É triste. Triste, mas é o fato. É a realidade. Está muito triste. Muito triste mesmo. Não é só eu, ela, bastante gente que fica ali. Exatamente. Na praça. A gente acaba de montar uma barraquinha, eles vêm e levam tudo. Cobertor, comida, tudo, e manda a gente embora. Ou às vezes até bate na gente. Enfim, fica tudo... Está muito difícil. Tá bem difícil mesmo. Eles não aceitam vocês doar nada para gente de rua. Não é legal. Não é legal. Obrigada. Nós convidamos agora para fazer uso da palavra Raquel Bueno, do grupo Mãos na Rua. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, Padre Júlio, Padre André, demais componentes da mesa, Adriana, Stephanie, a defensora, a jornalista. É com muito orgulho e alegria que eu faço uso dessa tribuna, num momento tão importante para a gente, para a sociedade, que é o momento da homenagem ao Padre Júlio. Estou representando hoje o nosso grupo de auxílio aos irmãos em situação de rua, que se chama Mãos na Rua. Esse grupo nasceu no ano passado, nos dias de muito frio, em que nós, incomodados com a situação, resolvemos tentar fazer alguma coisa. Nós somos um grupo de amigos que surge dentro de uma casa espírita, embora não seja uma atividade da nossa casa espírita. Nosso grupo tem espíritas, mas também temos católicos, como meu marido. Nós temos pessoas de outros credos religiosos que a gente nem sabe. Enfim, o que nos motiva é estarmos juntos
numa ação onde a gente possa se solidarizar e auxiliar pessoas em situação de rua. Existe uma frase que eu acho que é muito importante, que a gente sempre se lembre, que diz: não há paz enquanto não houver justiça para os pobres. Enquanto nós vivermos numa sociedade, numa cidade como a cidade de Campinas, rica, uma cidade que é referência como polo tecnológico, como polo educacional, e espalha nas suas ruas a indiferença, a desumanidade, a miséria, nós não seremos realmente felizes. O nosso grupo Mãos na Rua leva o cobertor, leva o alimento, mas nós lutamos principalmente pela dignidade. Nós queremos que o catatreco olhe com respeito a essas pessoas, com que as autoridades policiais tenham respeito com esses seres, que são pessoas, são cidadãos brasileiros, são cidadãos da cidade de Campinas e que merecem respeito, merecem a nossa solidariedade. E nós, como cidadãos campineiros de uma cidade tão rica, a segunda maior cidade do estado de São Paulo, temos que nos sentir envergonhados de termos nas nossas ruas, no meio de tanta riqueza, tanta indiferença e tanta miséria. Me foi pedido que, pelo vereador Cecílio, que eu trouxesse alguma coisa para apresentar de uma forma cultural. Eu sou educadora aposentada da rede pública municipal, e, atualmente, eu sou escritora. E eu escrevi um texto que vai ser lançado no meu próximo livro, em breve, inspirado na história de uma moradora em situação de rua. Então, eu peço licença para apresentar a vocês, é um texto breve, que se chama Esmalte Vermelho. Biscoito, biscoito, biscoito. Boa tarde, madame. Biscoito salgado, doce. O que vai hoje? Nada, obrigada. Eu não como biscoitos. Falou, de olho no semáforo que esperava que abrisse logo para livrá-la do assédio dos ambulantes. Mas tem bala, tem chocolate, tem chiclete, se a madame quiser, eu grito para o vendedor, são todos os meus amigos. Não, já disse, tenho horror de comer coisas vendidas no semáforo. Mas tem outras coisas que a gente vende aqui. Capa de celular, limpador de para-brisa, pano de prato. Nossa, como você é insistente, mulher. Olha que o sinal vai abrir e você vai perder a chance de vender os seus biscoitinhos. Não tem pressa não. Esse sinal é muito demorado. Falava com energia enquanto chocalhava a infinidade de pacotes enfiado nos braços. Voltando na manicure, madame. Como é que você sabe, hein? Basta olhar para suas mãos. Esse seu esmalte está brilhando muito e o cheirinho dá para sentir de longe. Eu vejo a madame passar toda semana aqui e já faz tempo. Eu sei, toda semana é a mesma conversa. Você oferece biscoitos e fica olhando as minhas unhas. Até parece que vai tirar um pedaço. Mas nem adianta oferecer, a madame não compra mesmo, mas não tem problema. O que eu vendo por aqui todos os dias, compensa o que a senhora nunca comprou. Se você sabe que não vou comprar, por que me incomoda toda vez? Só para olhar suas unhas bonitas e sentir o cheirinho desse esmalte. Ora, para você me deixar em paz, vou lhe dar um dos meus esmaltes. E abrindo a bolsa com impaciência, a fim de se livrar logo daquela mulher, pegou o seu esmalte vermelho sangue e entregou à vendedora. Toma esse, já está no final. E estendendo a mão para fora da janela do carro, viu quando, num ímpeto de euforia, a vendedora estendeu os braços, derrubando todos os pacotes de biscoito no chão, deixando expostos os braços com as mãos amputadas. Esse texto eu baseei na história de uma moradora em situação de rua, trabalhadora de um semáforo. Essa é a cara da nossa cidade. Essa é a cara da nossa sociedade.
Muito obrigado e parabéns, Padre Júlio, parabéns aos vereadores que fizeram a indicação dessa homenagem. Muito obrigada. Com a palavra agora, o vereador Gustavo Peta, para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao nosso agraciado desta tarde. Bom, gente, boa tarde a todos, a todas. Nós gostaríamos, viu, Padre Júlio, a gente gostaria muito de ouvir todos os vereadores e vereadoras, mas por conta de um compromisso muito importante que o Padre Júlio tem em São Paulo agora, na Assembleia Legislativa, diante de um projeto muito importante que será votado, que tem a ver com a luta dos moradores em situação de rua, que é a questão da ocupação dos espaços urbanos, da arquitetura violenta e agressiva que tem se formado nas grandes cidades em relação a isso. Então, o nosso querido Padre Júlio tem que rapidamente a Assembleia Legislativa participar de um ato em torno dessa questão. Mas eu queria agradecer muito a presença de todos os vereadores e vereadoras, a presença da nossa prefeita Isalene Tiene. É sempre uma honra receber a Isalene nessa casa, nas homenagens e nos atos políticos que nós realizamos. E agradecendo também a presença de toda a mesa. Para a Adriana e para a Stephanie, dizer que eu tenho certeza absoluta do compromisso aqui dos vereadores que estão aqui presentes e também dos movimentos sociais que já estão lutando em torno dessa questão, né? O nosso compromisso de somar ao lado de vocês para que a gente possa impedir que isso continue acontecendo em relação aos catatrecos. Foi esse o movimento também que permitiu, que fez com que a prefeitura recuasse recentemente, Padre Júlio, de um decreto que inibia, que criminalizava, que atrapalhava ações voluntárias que acontecem na cidade toda em relação à refeição, à soberania alimentar, os direitos dos moradores em situação de rua dessa cidade. Aliás, foi também um gesto do senhor, a partir das suas redes sociais, que esse tema ganhou força na cidade. E acho que, para além de todo o seu currículo, toda a sua história, toda a sua trajetória, o teu compromisso com essa causa no Brasil inteiro fez com que essa homenagem que nós aprovamos no ano passado tivesse ainda mais legitimidade e força. Porque, a partir da sua rede social, o movimento ganhou muita força, ganhou uma voz potente, e a gente conseguiu, também a partir da Defensoria Pública, de várias articulações políticas da sociedade, fazer com que aquele decreto perdesse a validade a partir dessa pressão. Mas eu queria, padre, dizer o seguinte: eu acho que hoje nós estamos vivendo nessa casa um momento histórico, um momento que ficará marcado na memória de cada um e de cada uma que está aqui presente. Fez o destino fazer com que esse momento fosse no centro da cidade. Nós estamos em reforma na Câmara Municipal e estamos usando esse espaço de forma adaptada. Mas isso permitiu também com que a gente ficasse mais próximo de uma realidade muito triste que nossa cidade vive, assim como outras grandes cidades no país. Campinas é realmente uma das cidades mais ricas do país, está entre os 10 PIBs do Brasil. Campinas, costumam dizer que é uma cidade que está na fronteira do conhecimento, por conta das universidades, da Unicamp, dos laboratórios nacionais que aqui residem. Mas Campinas é uma cidade marcada pela injustiça, marcada pela exclusão social, marcada pelo preconceito, pela discriminação, e é isso que faz com que a gente continue tendo cada vez mais razão para continuar as nossas lutas. Aqui, eu tenho certeza que a tua presença é muito importante, pelo exemplo que o senhor pelo senhor ser um líder religioso que se aproxima de maneira profunda dos principais e dos mais importantes ensinamentos que Jesus Cristo trouxe à humanidade. O senhor se aproxima com profundidade,
com verdade aquilo que nós acreditamos ser o que há de mais importante nas contribuições que Jesus Cristo trouxe à humanidade. Então, essa é uma homenagem sincera, uma homenagem da cidade de Campinas. Por mais que a gente tenha muita desigualdade e muita opressão, os campineiros e as campineiras hoje, e quando eu falo campineiros e campineiros, são aqueles que nasceram aqui, mas principalmente aqueles que chegaram aqui e que construíram essa cidade. Nós te recebemos com um grande abraço, um abraço afetuoso, um abraço carinhoso, por tudo que o Senhor significa para aqueles que lutam pelos direitos humanos, pela justiça social, por mudanças profundas na nossa sociedade. Toda vez que o Senhor está lá em São Paulo, brigando lado a lado com os moradores em situação de rua, nós, e tenho certeza que nós no Brasil inteiro, nós nos inspiramos a continuar a luta que faz com que a gente esteja, inclusive, na vida política, na vida pública. Então, o Senhor é uma inspiração, é um orgulho ter o Senhor aqui na cidade de Campinas nesse dia, para que a gente possa ficar ainda mais motivado, com ainda mais vontade de lutar pelos que mais precisam, né, da nossa ajuda, da nossa contribuição e da nossa luta. Então, dessa forma, padre, eu tinha aqui toda uma justificativa com a sua história, onde o senhor nasceu, os seus irmãos, a sua vida acadêmica, religiosa, os prêmios que o senhor recebeu ao longo da sua trajetória, mas eu preferi falar o que eu estava sentindo no momento. Mas quero terminar dizendo que nesses momentos de trevas que nós estamos vivendo no país, nesses momentos de muita dificuldade, nós precisamos de inspiração para continuar a nossa luta. E o Padre Júlio é uma delas. Mas eu quero, para terminar, ler um trecho de uma oração que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo. Um momento difícil, duro, mas um momento de possibilidades de virada, de mudança. E a gente precisa estar atento a isso, porque esse ano será decisivo nesse sentido. E eu quero ler um trecho da oração de São Francisco, que diz: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Esse é o papel do nosso Padre Júlio Lancelotti, agraciado hoje com a Ordem Arautos da Paz. Muito obrigado, parabéns, Padre, obrigado pela tua presença, pelo teu exemplo, por tudo que você representa. Neste momento, teremos a entrega da medalha Arautos da Paz ao Padre Júlio Lancelotti. O homenageado recebe a honraria por sua contribuição à defesa da vida e da paz. Nós convidamos os vereadores presentes para que subam até a mesa de autoridades.
Nós convidamos agora à tribuna para fazer uso da palavra o nosso homenageado, Padre Júlio Lancelotti, para seu discurso de agradecimento. Eu queria agradecer a todos e a todas, a todos os senhores e senhoras vereadores e vereadoras, aos irmãos em situação de rua que estão aqui conosco e que representam a voz das ruas. Agradecer ao vereador Peta e ao vereador Cecílio este momento. Com emoção, agradecer e representando toda a história da minha vida, o padre Ferraro, meu professor, e o aluno fica feliz diante do professor, testemunhando que eu prestei atenção bem na aula. E que o professor ensinou direitinho. Quem ainda não aprendeu, vá lá na aula com o padre Benedito Ferraro para aprender direitinho como é que é seguir Jesus. O que eu queria pedir, diante até do cartaz que a Renata traz e do depoimento das irmãs em situação de rua, chega de catatreco em Campinas. Se tiver que fazer catatreco, vai fazer no palácio do prefeito, não na rua tirando as coisas do povo. Tirar as cobertas, o alimento, a roupa, o remédio, tirar os documentos da população em situação de rua é covardia, é coisa de gente covarde que não tem o que fazer. A cidade será bonita a hora que os pobres forem respeitados. Enquanto os pobres não são respeitados, a cidade é injusta. Não adianta ser bonita, ter tradição, ter belas igrejas e belos templos, se a morada de Deus, que é o pobre, é desrespeitado, é desrespeitada. São os pobres e os pequenos, que a partir de hoje, todos que estão aqui, sejam comprometidos a defender sempre cada vez mais as pessoas em situação de rua. Tirar deles o que eles têm é covardia, é vergonhoso. E não garantir a eles aquilo que por direito eles têm. Um lugar para morar, um lugar com adequação. A pastoral de rua não defende que as pessoas fiquem na rua. Não quer que eles fiquem embaixo de viadutos ou em marquises, mas que eles tenham lugar para morar. Aqui em Campinas deve se repetir o mesmo fenômeno de São Paulo. Tem mais casa sem gente do que gente sem casa. Tem mais casa sem gente do que gente sem casa. Uma sociedade que defende o patrimônio e que não defende a vida. Defende a casa vazia e fechada, porque é propriedade privada, e não defende a vida e a dignidade humana. O pobre é a imagem de Deus. Todos temos que ser a morada de Deus, aceitando o seu amor e vivenciando o seu amor, especialmente aos mais pobres, aos fracos e pequenos. Eu sugeriria que a voz da rua ressoasse sempre nesta Câmara Municipal, que se habituassem a ouvir os moradores em situação de rua, aquilo que eles estão passando, lutando contra todo tipo de aporofobia, de intervenção hostil na arquitetura, de toda forma de rechaço, de ódio aos pobres. Enquanto as pessoas em situação de rua não puderem entrar em todos os lugares dessa cidade, a gente pergunta quantas vezes as pessoas em situação de rua podem entrar na Câmara Municipal, podem entrar em lugares públicos da cidade. É vetado ao pobre estar presente, é vetado àqueles que vivem essa condição tão desumana que é estar em situação de rua. Então, eu pediria muito que a Defensoria Pública, que todas as corporações, os grupos, a pastoral, todos os grupos, lutem na defesa dos direitos humanos, lutem na defesa dos mais pobres, dos fracos e dos abandonados, lutem na defesa das mulheres, dos indígenas, dos quilombolas.
Todas as lutas têm sua especificidade, mas todas elas têm uma totalidade. A luta dos sem terra, a luta dos povos indígenas, tudo aquilo que nesse momento no Brasil está sendo massacrado. Defender a população em situação de rua é defender a dignidade da vida, é defender a vida como dom de Deus para todos nós. E que tenhamos bem claro que nós não precisamos ser religiosos para sermos solidários. Que nós sejamos de qualquer religião que for ou de nenhuma. Nós estamos vivendo um momento no Brasil que os que têm mais discurso religioso são os piores. Não adianta dizer Deus acima de tudo e pôr o povo abaixo de nada. Não adianta Deus acima de tudo e o povo abaixo de nada. A imagem e a morada de Deus é o povo de quem o catatreco tira as coisas, o povo que está desempregado, o povo sem terra, o povo que está vivendo com fome, que não tem acesso à alimentação e aos seus direitos dignos. Então, que este momento seja esse compromisso de defender a vida dos irmãos. Uma das coisas que logo me chamou a atenção quando entrei em Campinas, já publiquei no meu Instagram, é uma loja aqui bem no centro, cheia de espetos lá na frente. Quando vocês virem essas intervenções hostis na arquitetura aqui em Campinas, arranquem. Vão lá e arranquem. Arranquem. Não tenham medo do conflito, não tenham medo das dificuldades. Quando o Gustavo falou da minha história, eu já tive que fugir da tropa de choque, levar gás de pimenta na cara, levar bomba para todo lado, já apanhei da polícia, já fiz de tudo, aprendi tudo com o Padre Ferraro. Então, a gente tem que ter coragem de enfrentar os conflitos, as dificuldades, sem ter medo. O Padre Ferraro, quando eu cheguei, falou de um trabalho que eu fiz quando estava na faculdade de teologia, que ele tem guardado até hoje. Uma coisa, Padre Ferraro, que eu gosto de lembrar, aos 73 anos e 37 anos como padre, eu nunca mudei de lado e não vou mudar. Eu não tenho medo de estar do lado das mulheres presas, dos homens presos, dos jovens em conflito com a lei, da população de rua, do povo que está na Cracolândia. O Padre Ferraro me conheceu, eu já estava metido nessa confusão, já desde da década de 80, junto com o eminente, insigne Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, e do insigne e inesquecível Dom Paulo Evaristo Arnes. Sinal da defesa dos direitos humanos. Então, que nós tenhamos essa coragem. O que eu gostaria de dizer para vocês, logo eu tenho que ir para São Paulo, não desanimem. Força e coragem. Lutem, resistam, enfrentem, não tenham medo. Com a palavra, o vereador Gustavo Peta para suas considerações finais e para declarar encerrada esta reunião solene. Antes disso, vereador Cecílio. Obrigado, vereador Gustavo Peta, nosso companheiro de luta. Obrigado a todas e todas. Que estas palavras do Padre Júlio sirvam, de fato, de encorajamento para que projetos e iniciativas, como lá no São Marcos, Padre Antônio,
com a Cozinha Solidária. Continue firme. Como iniciativas que, depois das declarações de Padre Júlio, a Catedral tirou os espetos, está acolhendo melhor os nossos irmãos em situação de rua, que isso sirva de coragem, de encorajamento e de exemplo para todos os nossos espaços públicos e para todos nós que queremos uma sociedade sem injustiças. Muito obrigado. Bom, gente, então, nessa forma emocionante, ouvindo novamente os ensinamentos do Padre Júlio Lancelotti, agradecendo a presença de todos, lembrando que há um projeto de lei nessa casa da vereadora Guida Calisto, com certeza com o apoio de vários vereadores, que fala sobre essa questão de proibição de arquitetura hostil aos moradores em situação de rua. É muito importante que essa casa também dê resposta, aprovando uma lei, como é a lei que está sendo discutida agora na Assembleia Legislativa e em outras câmaras municipais. Então, acho que nós temos muita luta pela frente, a luta contra o catatreco, que está aqui simbolizada em alguns cartazes e nas falas da Adriana e da Stephanie. Então, a gente tem que utilizar essa bonita homenagem e justa homenagem a dar mais energia e força para as nossas lutas. Quero também não deixar de anunciar aqui a presença de alguém que foi alguém que me ensinou muito, vamos dizer assim, os princípios cristãos, que é o meu tio Arnaldo Lemos, que foi padre, hoje professor da PUC de Campinas, que está aqui presente e que é sempre uma inspiração. Eu falei, o Padre Júlio Lancelotti vai em Campinas, eu não posso deixar de promover esse encontro tão importante, assim como tantas outras lideranças que estão aqui presentes. Então, dessa forma, gostaria de declarar encerrada a presente sessão de homenagem ao nosso querido Padre Júlio Lancelotti. Muito obrigado. Muito obrigado. TV Câmara, Campinas.